Bom dia a todos que forem chegando, forem assistir essa live ao vivo e a todos que vão assistir depois a gravação. Eu tô fazendo uma maratona de lives sobre autoconhecimento, que é o tema do meu trabalho. E essa maratona tá acontecendo, iniciou no dia 19, agora segunda-feira, e vai até o dia 30 de outubro, sexta-feira que vem. São 2 lives por dia, às 8 e às 18 horas. E bom dia, Gabi. E por que eu tô fazendo essa maratona de lives, né? Eu já vinha fazendo lives, mas não assim 2 por dia, normalmente era 1 ou 2 por semana. Então, ontem eu anunciei o meu curso online, que é o ciclo do autoconhecimento, que é para as pessoas que querem ter mais paciência e se tornarem uma fonte de amor dentro da sua família. E por que, né, esse curso e esse tema, assim, esse assunto? Porque é algo que eu passei na minha vida, que eu me transformei de muitas formas, através de algumas formações que eu fiz, né? Claro que tem a ver também com a minha história de vida, mas quando antes de eu entrar na formação de programação neurolinguística, fazer né, o curso de hipnose e comunicação generativa, eu fiz também formação em coaching, mas nessas formações eu aprofundei muito o meu autoconhecimento. E foi aí que eu me apaixonei por esse assunto, né, por esse tema, porque eu consegui praticar, foram cursos muito práticos, assim. Então, eu realmente transformei muitas crenças que eu tinha, né, de que uma delas, por exemplo, que a minha paz dependia não só de mim, né? Não, eu acreditava que a minha paz, eu estar em paz, não dependia só de mim. Eu acreditava que dependia também das outras pessoas, né? O que passava na minha cabeça, né? Que, se a outra pessoa me incomodar, se a outra pessoa me ofender, se a outra pessoa me irritar, ela de alguma forma é responsável pela minha paz, porque ela tá sendo diferente de mim, né? E eu não compreendia, assim, de verdade isso, né? Que as pessoas são diferentes. Então, eu queria que as pessoas fossem iguais a mim, que elas pensassem igual a mim. Mas, claro que aí eu entendi outra coisa, que todo comportamento tem uma intenção positiva. Então, o meu comportamento, né? Isso que eu pensava, assim, de que eu queria que as pessoas fossem igual a mim, porque eu acredito que eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa, né, carinhosa, eu sou uma pessoa amorosa, mais calma, mais tranquila, mas claro que eu não sou 100% assim. E aí que entra essa questão do se perceber, do autoconhecimento, né? Olhar pra gente, será que a gente será que a gente sempre é aquilo que a gente quer que o outro seja? Ou será que a gente está exigindo demais, né, também dos outros, assim, querendo que o outro seja algo que nem a gente não é 100%? Então, assim como eu tenho as minhas vulnerabilidades, as minhas coisas a melhorar, evoluir, muitas coisas, o outro também tem, né? E seja lá esse outro que eu tô falando, até assim, o meu foco, né, de trabalho são mães casadas. Mas não que eu acredito, né, que o autoconhecimento é para todas as pessoas, homem, mulher, criança, adulto, idoso, qualquer idade, né, não é o sexo, não é, todas as pessoas, eu acredito, deveriam buscar o autoconhecimento. Só que a minha vida, né, essa maior parte, inclusive, da minha vida, eu, eu passei, assim, nesse núcleo, né, familiar, assim, de uma mulher casada, com filho. Então,
eu gosto de falar sobre isso, assim, e o que mais, assim, eu acredito que quando a mulher tá bem, né, a mãe na família, assim, né, vamos pensar, né, que sou eu, no meu caso sou eu, meu marido e meus 2 filhos, a minha filha e meu filho. Então, eu percebi isso na prática, né, que a gente vivia com muitos, oh, gato ali, a gente vivia com muitos conflitos. E tanto eu, né, aí tinha essa questão que eu achava que o meu marido tinha que ser do jeito que eu queria que ele fosse. Aí quando ele não era, quando batia de frente assim, né, os nossos valores, quando os meus valores batiam com os valores dele, a gente entrava em conflito. E acabava sobrando para os filhos, né? Porque daí, isso não é algo que eu tô falando que eu acho correto, né? Não acho correto, mas naquele momento eu não sabia lidar com isso. Eu, né, não conseguia me perceber o suficiente e perceber o outro suficiente também. Porque eu queria isso, eu queria que eles mudassem, eles se adequassem àquilo que é a forma que eu pensava, que eu achava que era o melhor. Então tem a intenção positiva disso, né? Na minha cabeça eu sempre quis o melhor, tanto para mim quanto para eles, porque na minha visão eu acreditava que o jeito que eu era, o jeito que, né, que eu pensava era o melhor. De viver em paz, com harmonia, com respeito. Mas aí entra aquilo lá, tá, ai, quem é que, né, quem não quer isso? Só que, será que eu sempre sou assim? E não, eu não sou, tá, eu sou uma pessoa calma, né, tranquila, mas eu não sou sempre assim. Eu me irrito, eu me estresso, às vezes eu ofendo, né, quando, né, normalmente isso acontecia mais no passado. Hoje eu percebo muito mais assim, consigo agir de uma outra forma. Mas muitas vezes eu ofendi, né? Então o que eu fazia? Eu acabava me transformando, sendo aquela pessoa que eu não queria. Porque se uma pessoa me ofende, né, e eu vou lá e ofendo de volta, como é que eu vou cobrar dela que ela não faça isso, né? Imagina na relação, tá, pode ser. E essas outras pessoas que eu falo, assim, é que eu gosto de focar no marido e nos filhos, porque é o meu núcleo ali familiar que eu tenho mais exemplos, assim, né? Mas, então, imagina, tá, o meu marido me ofende, eu vou lá e ofendo ele. Aí, como é que eu vou dizer, não faz isso, não, né? Eu acho que isso não é o correto. Se eu tô fazendo, se eu também tô fazendo, eu tô retribuindo, né? Tá, e aí a gente pode pensar, tá, mas é teu marido, ele é um adulto, né? Mas ele teve. Só um pouquinho, que o meu gato tá aqui. Ele teve os aprendizados de vida dele, ele aprendeu a ser do jeito que ele é, né? Claro que isso é responsabilidade dele de querer melhorar. Mas, e aí eu vou ficar esperando ele. O que eu posso fazer, né? Isso que a gente tem que pensar. Eu vou ficar esperando que os outros mudem. Um dia que o meu marido mudar. Um dia que as outras pessoas pensarem diferentes, sabe? E aí eu vou viver uma vida sem autorresponsabilidade, só esperando que as coisas aconteçam assim. Então, o que eu fui buscar, né? Teve um movimento da minha parte. Eu percebi que, de repente, ele, né, sozinho, assim, não ia... Claro que eu já tinha mudado em vários aspectos para melhor, assim, pelo meu julgamento, mas que tinha alguns pontos, assim, que ele não ia mudar. E, então, eu fui, mas isso eu não tinha essa consciência naquele momento. Que eu deveria mudar, né? Que eu deveria buscar
aprender, né, estudar, me aprofundar, mudar a mim mesma, né? Mas daí eu fui procurar, fui fazer essas formações e eu comecei a me transformar. Então, outra coisa que eu aprendi, né, que a mudança tem que partir de mim. E a partir da minha mudança, eu posso impactar as outras pessoas, né? E eu disse posso impactar, porque não quer dizer também que agora eu mudei, senão começar a cobrar, né? Agora eu mudei, agora tu tem que mudar. Então não é assim também, né? Porque eu mudei, eu vou exigir, né, algo que eu enxerguei diferente, né? Eu tô enxergando diferente, que a gente tem que ser assim, assado, não sei o quê. Né? Eu tive esses aprendizados e agora eu quero colocar na cabeça da pessoa que ela tem que pensar que nem eu. Eu posso influenciar da minha maneira de ser, né? Porque o que acontece? Quando a gente entra nesse processo assim de autoconhecimento, a gente vai mudando de uma forma mais consciente, porque eu acredito que a gente sempre tá, né, em constante evolução e transformação e se conhecendo, né, com as coisas que acontecem no dia a dia, com as conversas que a gente tem com as pessoas, com tudo que nos acontece, né? A gente vê um filme, né, uma notícia, com tudo assim que a gente aprende através do sentido, né? Através do que a gente vê, ouve e sente. Então, a todo instante, a gente está vendo, ouvindo e sentindo. E com isso, a gente está evoluindo, aprendendo e mudando. E muitas pessoas dizem que não mudam, mas elas mudam, elas só não percebem essa mudança. E então, quando a gente entra nesse processo assim, né, de autoconhecimento consciente, a gente vai se transformando, assim, sabe? E por isso que eu digo conscientemente, porque a gente vai percebendo, a gente vai tendo essa percepção. E aí tu consegue prestar atenção mais no outro e consegue ver isso, que a partir do momento que eu mudo, a outra pessoa vai perceber e ela vai, tu tá diferente, né? Às vezes até nem fala, mas percebe, né? Então ela percebe, né, tu tá diferente, tá agindo diferente, né? De repente tá agindo, por exemplo, que nem no caso, isso que eu tava falando pra você do meu marido, né? Ele, se ele chegava irritado, ou, né, ele começava, assim, algo que poderia gerar algum conflito entre a gente. Aí eu percebia isso, né, e o que eu entendi? Que eu não queria entrar naquela energia. Que aquilo que ele estava sentindo, que ele estava, né, aquilo que ele estava sentindo ali, as emoções dele, são dele. E se eu entrar nessa energia ali e entrar, né, nesse conflito, vai ser pior. Se eu entrar assim, eu digo de uma forma mais agressiva, né? Se ele pega e fala alguma coisa, eu vou lá, vou responder da mesma forma, aí violência gera violência. Então, o que eu aprendi, né? E claro que isso tudo que eu tô falando assim, é muito particular. Eu não quero aqui dizer que o que eu faço é o que vocês têm que fazer, né? Porque isso serviu para mim. Isso serviu na minha história. E então vocês têm que analisar na vida de vocês, né? O que vocês querem mudar? Como que vocês têm que se perceber em primeiro lugar, né? Como que tá a tua vida? Como que estão os teus relacionamentos? Então, tu tem que saber o que tu quer mudar, o que tu quer pra ti. Só que aí, o que acontece? Muitas vezes a gente não sabe, né? As pessoas não sabem o que querem mudar, o que querem melhorar. Ou até sabem, né? Mas conscientemente, sim, às vezes não vem. E então, por que o autoconhecimento? Porque no momento que tu começa a se perceber e começa a aprofundar o teu autoconhecimento, tu começa a ver o que realmente tu quer da tua vida, né? Quais são os teus reais desejos, os teus profundos, né, desejos, assim, o que tu quer de verdade, o que tu quer atingir na tua vida, o que tu quer conquistar. Seja questão, né, material
ou nas relações. E então é isso, é um processo, né? É um processo. E então no meu curso, nesse curso que eu lancei ontem, que são 5 vagas apenas, e as inscrições estão abertas, né, desde ontem até o dia 30 agora de outubro. E para acessar, para se inscrever, tá no link ali da bio. E então nesse ciclo do autoconhecimento, eu vou te ensinar um passo a passo, que são as 5 etapas do ciclo do autoconhecimento, que é um método, né, onde tu vai poder se conhecer, aprofundar o teu autoconhecimento, ressignificar acontecimentos que ocorreram na tua vida, que estejam impactando para que tu hoje não atinja os teus objetivos. E então tu vai aprender esse passo, esse ciclo em que tu pode aplicar na tua vida em qualquer momento. Eu faço, né, atendimentos individuais com esse método. Só que o que eu pensei, né? Que eu não queria criar dependência, assim, das pessoas. Eu não quero que as pessoas sejam dependentes de mim e fiquem fazendo atendimento, né? Vários atendimentos, assim, comigo. Eu quero que as pessoas sejam livres para, assim como eu fiz, ter um conhecimento e poder aplicar isso na sua vida quando quiser, quando desejar. Então, no momento que a gente tem, assim, internaliza alguns aprendizados, que no meu caso foram os pressupostos da programação neurolinguística, e outras coisas, claro, mas os pressupostos que são as bases, assim, né, da programação neurolinguística fizeram muita diferença. Foram coisas afirmações, assim, vamos dizer, que eu internalizei. Como essa, por exemplo, de que todo comportamento tem uma intenção positiva. No momento que a gente entende isso, que quando a gente pensa isso, né, que todo comportamento tem uma intenção positiva, a gente olha. Eu já era, assim, uma pessoa que olhava muito o lado positivo das coisas, mas ficou mais forte ainda depois que eu aprendi, internalizei esse pressuposto. Porque a gente começa cada vez mais a enxergar o lado positivo das coisas, né? Tanto dos acontecimentos, assim como os comportamentos, né? Tanto os meus quanto das outras pessoas. Porque a gente para pensar, se a pessoa tá fazendo aquilo ali, né? Mas ela tem uma intenção positiva. Ela tem uma intenção positiva por estar fazendo aquilo. Ela nem que seja só para ela, né? Porque o ser humano, ele se move através de... Ele sempre quer ganhar algo, né? E aí tu tem que parar para pensar nisso, assim, que qual é a intenção positiva do comportamento daquela pessoa. E aí como que a gente vai saber isso? Quando a gente tiver empatia. Quando tu te colocar no lugar da outra pessoa e tentar compreender, né? E realmente entender que ela é uma pessoa diferente de ti, que ela teve a sua história, ela tem a sua... Né, ela viveu coisas diferentes, ela aprendeu coisas diferentes de ti. E aí, às vezes, a gente quer julgar, né, o outro com a nossa história, com aquilo que a gente enxerga, né? Que nem tem um ditado, até nem me lembro como é que é exatamente, mas de calçar os sapatos, né, dos outros, assim, tu quer me julgar, então calça os meus sapatos, né? Vive toda a minha história, que isso nunca vai acontecer, porque só eu sei 100% da minha história, né? O que eu vivi, tudo que eu passei, assim como tu. E então não tem como eu julgar o outro, porque eu não sei, eu nunca vou ter como saber tudo que a outra pessoa passou na vida dela. Então, no momento que a gente tenta encontrar a intenção positiva
né, os motivos daquela pessoa agir daquela forma, eu tenho que ter empatia. Eu tenho que, de alguma forma, tentar me colocar no lugar dela, para quê? Para eu tentar entender os motivos dela de agir dessa forma. Porque se eu olhar para ela com os meus olhos, daí não é empatia, porque daí eu vou estar julgando, eu vou estar querendo que ela seja o que eu penso, o que eu enxergo da vida. E eu sei que esse assunto, assim, é bem profundo. Eu amo falar sobre isso. E espero que quem me acompanha aqui nas redes sociais, que não que goste também, mas que de alguma forma pare um pouquinho, assim, para pensar sobre isso, sabe? Caso nunca tenha parado. Porque isso serve para quê? Pra gente melhorar, né, a nossa vida, melhorar os nossos relacionamentos, tanto o relacionamento intrapessoal, né, o meu relacionamento comigo mesma, porque a gente tem o tal do diálogo interno, né, os nossos pensamentos, aquilo que a gente fala pra gente mesmo. Então, por exemplo, para eu gravar essas lives, eu pensei, né, como é que eu vou divulgar o meu curso, né? Será que fazendo uma live só por semana eu vou conseguir, né, atingir a maior parte, né, o maior número de pessoas que eu gostaria de atingir com esse assunto que eu tanto amo, assim, que eu tanto acredito? Então, então eu vou fazer 2 lives por dia, vou fazer essa maratona, assim, né? Que foi tá sendo um desafio para mim, algo que eu nunca fiz. E aí vem o diálogo interno, né? Vem aquela conversinha. E outra coisa, isso não é, na minha percepção, isso não é autossabotagem, tá? Isso é uma proteção. Porque nós temos um dos maiores medos do ser humano é o medo do julgamento. E isso não acontece só comigo, né? Isso é resultado de pesquisa, assim. Então, quando a gente vai se expor, né? Principalmente na internet, que ao vivo pode ser que não tenha muitas pessoas, mas depois muitas pessoas vão visualizar. E isso que eu gravo aqui, esses vídeos, né, pode ir se espalhar. Então, aí o que acontece? A gente começa a pensar, vão me julgar, vão ser contra o que eu tô falando, vão falar isso, vão falar aquilo. E eu não quero, né? Eu acredito que é isso que a gente pensa, né? Eu quero me sentir amada, eu quero me sentir parte, né? Eu quero que as pessoas gostem de mim. E pelo que eu estudo, assim, no fundo, todas as pessoas, esse é o desejo de todas as pessoas, né? Que querem se sentir amadas, querem se sentir pertencentes, assim, né? E isso é histórico, né? Da gente pertencer a um grupo. E no momento que a gente se mostra, assim, o mais verdadeiro, assim, possível, né? Fala aquilo que a gente acredita, aquilo que se expõe, né? No momento que a gente começa a se expor, vão ter pessoas que vão não acreditar, mas vão concordar com aquilo que eu tô falando e, consequentemente, vão ter pessoas que não vão concordar. E eu tenho que estar preparada para lidar com essa situação, né? Imagina, entra alguém aqui e fala, né, que não concorda, que não sei o que, tá tudo bem, hoje eu entendo isso, que se tu não concorda, é a tua opinião, né? Tu tem a tua visão de mundo, a tua história, e tá tudo certo se tu não concorda. Pode ser, né, que de repente tu não concorde hoje, nesse momento aqui, mas daqui a pouco tu assista de novo, ou, né, sei lá, de alguma forma o que eu esteja falando fique assim armazenado na tua mente, e aí pode ser que um dia aconteça algo que tu volte a relembrar, né, isso que tu ouviu de repente aqui, ou uma frase, algo que eu tenha falado assim que tenha ficado guardadinho ali na memória, né. Então eu acredito muito nisso, que cada um tem o seu tempo, né, de
de evoluir, assim, de buscar o seu autoconhecimento. E quando eu digo assim, cada um tem o seu tempo de evoluir, né? Algumas pessoas podem entender, então tu acha que tu é a evoluída e as outras pessoas, né, não são. O que eu penso sobre isso, assim? Eu tô num caminho que pra mim tá fazendo sentido. Que pra mim, eu posso dizer que eu estou evoluindo em relação ao que eu era no passado. Então, eu consigo afirmar isso porque é a minha percepção, né? A minha vida, eu posso afirmar isso. Que pelo que eu percebo, assim, né, da minha história, das minhas relações, com meu marido, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus irmãos, melhorou muito pra mim, né? Na minha percepção e pelo que eu percebo, assim, desses meus relacionamentos. Então, eu posso falar porque é a minha história. Então, eu acredito que realmente eu evoluí. Por quê? Porque eu tenho estudado, eu tenho parado para me perceber cada vez mais, tenho vivido cada vez mais o momento presente, né? Não ficar ancorada em acontecimentos do passado, que eu tenho essa tendência, né? Tem pessoas que não têm essa tendência, tem pessoas que têm a tendência de pensar mais no futuro, de ser mais ansiosas, né? A minha tendência mais marcante, assim, que isso eu aprendi também através de testes de perfis comportamentais, a minha tendência é a melancolia, né? Tem, até no meu curso, no ciclo do autoconhecimento, tem uma parte, né, tem um módulo em que tem esse teste dos temperamentos. Aí tu vai poder aplicar, né, contigo ou com outras pessoas também. Tu vai poder saber ali se tu é colérico, sanguíneo, fleumático ou melancólico. Então eu falo, né? A gente fala do teste, falo das características, um pouquinho de cada um desses temperamentos. E é muito legal, assim, esse teste, porque... E eu gosto de dizer, assim, que esses testes de perfis não é para nos colocar numa caixa, né? Colocar numa caixinha, tu é assim? Tu tem esse perfil, teu marido tem esse perfil, né? Não é isso. E eu tinha esse preconceito. Mas quando eu comecei a estudar mais, assim, aprofundar, eu vi que é realmente o contrário. É para tirar a gente dessa caixa. É para expandir os nossos horizontes. Para a gente pensar diferente, pensar em possibilidades, pensar em mudança. O que eu posso melhorar? Realmente eu tenho essas características? Eu posso concordar ou não. Mas eu posso perceber que, né, realmente eu tenho alguma dessas características e eu quero mudar, eu quero ser um pouquinho diferente, eu quero aprender com outro temperamento, eu quero ser um pouquinho também, né, buscar o equilíbrio, nem ser 8 nem 80. E para isso a gente tem que se conhecer. E esses testes de perfis comportamentais nos ajudam a nos perceber, a nos conhecer. Então, num desses testes, né, de temperamentos, eu aprendi isso, que eu tenho esse temperamento mais melancólico, que até a Isa Menatel, que é uma psicopedagoga que eu acompanho, que eu amo de paixão, assim, as coisas que ela fala, eu fiz um curso dela também que fala, né, sobre os temperamentos, e ela dividiu entre os perfis, perfil da raiva e perfil da tristeza, que é o colérico e o sanguíneo. Ela fala que são da raiva. Por que da raiva? Porque bota as emoções pra fora, né? É uma pessoa com mais energia, assim, que não guarda tanto, assim, o sentimento, né? Bota pra fora. Então, também tem a tendência de ser mais ansioso, ansiosa, né? E o temperamento fleumático e melancólico, que ela chama da tristeza. Por que tristeza? Porque são mais introspectivos, assim, nas emoções, né? Guardam, ficam, né? Eu, por exemplo, que a melancolia, tem coisas que acontecem assim que, eu acho que é o fim, né? Meu Deus do céu, é uma coisa assim, eu aprofundo demais, né? E aí quando eu fiz esse teste, realmente eu me identifiquei. Claro que não é sempre, né? Não é todos. Eu também tenho um pouco de colérico, tenho, às vezes, né? Dependendo do que acontece. Também tenho energia, assim, dependendo do que eu quero, mas normalmente, né?
Eu sou mais, assim, introspectiva, guardo muitas coisas. E aí, eu sou calma, sou tranquila? Sou. Mas aí é aquilo, a gente fica guardando, 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 até que chega um momento que estoura, né? E o colérico e o sanguíneo, não. Normalmente eles estão sempre botando pra fora, sempre botando pra fora. Então, não quer dizer que, é melhor ser da raiva, é melhor ser da tristeza. Não tem isso de melhor ou pior, né? Tem o autoconhecimento, o que tu quer e como que tu te sente bem? Tu sente bem sendo assim como tu é? Tu não tem nada então para melhorar na tua vida? Tá 100%. Já te transformou num deus, numa deusa então, né? Porque a gente sempre tem o que melhorar. A gente sempre tem o que evoluir na nossa vida. Só que para saber disso, a gente tem que trilhar esse caminho, né? Do autoconhecimento, de se perceber. Então, no meu ciclo do autoconhecimento, né, no meu curso online, o primeiro passo é esse que eu ensino, né, que eu quero falar para as pessoas fazerem, é o se perceber. Primeiro passo, então, se perceber. Para saber o que quer, o que não quer, quais são os teus objetivos, o que tu quer mudar, né, em ti mesma e na tua relação com as outras pessoas. O segundo passo é o querer mudar. Então, porque muitas vezes a gente, eu tô percebendo que aí tem aquela coisa, eu quero ou não quero, né? Quero ou não quero mudar. Então, o segundo passo que eu querer mudar é tomar a decisão. Eu quero decidir mudar. Porque se a gente fica naquela, não sei se eu quero, às vezes não quero, aí a gente não muda. A gente só fica falando, não muda. Então, tomar a decisão, escolher, né? Testar, mudar. Se a gente continuar fazendo sempre a mesma coisa, a gente vai continuar sempre tendo os mesmos resultados. Então, para mudar, que nem eu tô fazendo aqui, 2 lives por dia. Eu nunca fiz isso. Eu achava que, né, eu via algumas pessoas fazendo, assim, né, 2, às vezes 3 lives. Tem gente que faz 3 lives por dia. Meu Deus do céu. E eu pensava, será, né, que um dia eu vou fazer assim? E resolvi e tô fazendo. Às vezes não tem até ninguém, assim. Agora eu tô vendo que tem uma pessoa aqui, deixa eu até ver quem é. Porque é bom, assim, quando a gente tem alguém pra conversar, né? Então, não tô conseguindo ver aqui. Mas, então, apesar de às vezes acontecer isso, né, de não ter, porque, claro, não sou conhecida, não sou, né, não tenho um monte de seguidores ainda. Tô no início, né, numa caminhada, assim. Mas eu tô aqui, tô me desafiando e tô vendo que é possível, né? A gente não precisa duvidar tanto assim da gente. A gente pode confiar mais, porque muitas vezes o que acontece? A gente duvida, mas acontece algo, né? Que nem agora, eu quero lançar meu curso, eu vou fazer 2 lives por dia. Aí começo a fazer e vejo que é possível, que não precisava duvidar tanto de mim, né? Então, vamos confiar mais na gente mesmo, vamos acreditar mais na gente mesmo. Se a gente tem alguma crença limitante que a gente aprendeu na nossa vida a não nos sentir capazes, assim, vamos trabalhar essa crença, né? Em primeiro lugar, vamos entender que a gente tem essa crença. Se tu tem, né, essa crença de que tu não é capaz. Nós somos capazes. E aí vem as técnicas, né? Claro que as técnicas nos ajudam a saber como lidar, né, com essas situações, como lidar com essas nossas crenças, quando vem, né, alguma crença, algum diálogo interno, assim, mas isso, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou ser capaz, o que vão falar, o que vão, sabe? Isso são crenças limitantes, que estão nos impedindo de atingir os nossos objetivos. Só que tem que parar e perceber que diálogo, o que é isso que tem falado para ti mesmo, né? Então, o que mais? A gente falou do segundo passo do ciclo do autoconhecimento, que é o querer mudar. O terceiro passo é o buscar auxílio. E esse buscar auxílio que eu trabalho no ciclo do autoconhecimento é buscar auxílio em nós mesmos, assim, na nossa essência, né? Buscar outro pressuposto da programação neurolinguística. Nós temos todos os recursos que nós precisamos dentro da gente. Todos nós temos os recursos que nós precisamos. Então, entra a questão da modelagem, que, por exemplo,
eu sou uma pessoa ansiosa, tá? E o que tu quer no lugar dessa ansiedade? Né? Eu quero ser mais tranquila. E se a tua mente tá te trazendo isso, né, esse desejo de ser mais tranquila, é porque tu sabe o que é ser tranquila. E aí a gente parte para modelagem. Tem pessoas que modelam a si mesma, né? Porque, aí, claro, isso eu uso a hipnose, isso eu ensino também no curso, a auto-hipnose para te aplicar em ti mesmo. Então, tu vai buscar na tua história algum momento em que tu foi tranquila. E é ótimo quando as pessoas enxergam, né, conseguem lembrar de momentos em que foram tranquilas, porque elas estão modelando a elas mesmas. Então, estão vendo que esses recursos estão dentro de ti, que tu já tem esse recurso de tranquilidade. Então, tu pode usar, pode aprender contigo mesma. Então, né, com os olhos fechados, lá na hipnose, a gente faz com que tu te perceba, como que tu entre dentro dessa pessoa que tu é quando tu está tranquila. Então, eu digo para tu ver, ouvir e sentir. Tudo isso que tu vê, ouve e sente quando tu está sendo uma pessoa tranquila. Então, aprende contigo mesmo. O que é essa pessoa tranquila, né, que tu era naquele momento, vê, ouve e sente. Então, aprende contigo mesmo. E, alguns casos, tem pessoas que não conseguem se modelar, não conseguem encontrar algum momento na sua história em que foram tranquilas. Então, tem a modelagem de outras pessoas, pode aprender com outras pessoas, né? E às vezes até personagem de filme, de cinema, de novela, sei lá. Né? A gente pode aprender com as outras pessoas, com o que existe, né? Então, tu vai modelar essa pessoa. Como que tu imagina que essa pessoa é? O que ela vê, o que ela ouve, o que ela sente para ser assim, tranquila. E aí tu encontra um bom exemplo, assim, que sirva para ti, né? Eu não digo nada assim, eu acho que tal pessoa é tranquila, segue aquela pessoa. Não, tu tem que saber, né? Porque é a tua vida, a tua história. Tem que fazer sentido para ti, não para mim. Então, essa é a parte do buscar auxílio, né? Por que buscar auxílio eu digo que é dentro da gente? Porque tem muitas pessoas que buscam auxílio em alguma religião, né? Tem pessoas que buscam auxílio, às vezes, lendo um livro, tem pessoas que buscam auxílio, né, assistindo um filme, tem tantas formas de buscar auxílio com outras pessoas, pedindo conselho, Mas eu percebo, né, eu acredito muito nisso hoje, que as respostas estão dentro da gente, na nossa essência. Por quê? Porque eu acredito que nós somos parte de algo maior. Eu acredito que exista uma consciência maior e nós fazemos parte disso. E se nós fazemos parte disso, a gente tem contato com isso. E eu acredito que é o nosso coração, que é o olhar para dentro, né? Quando a gente olha para dentro, quando a gente fica em silêncio, que eu fiz uma live sobre isso, sobre o silêncio, o que o silêncio fala para ti, né? Quando tu fecha os olhos e olha para dentro de ti, né? Fecha os olhos um pouquinho para fora e busca no teu silêncio, na tua essência. O que tu ouve no silêncio? O que o silêncio quer te dizer, né? E muitas pessoas têm medo, têm uma certa angústia, assim, porque de repente já tem essa percepção, né? De que o silêncio vai me falar coisas que eu não quero ouvir. Mas e aí tu vai continuar assim com a vida do jeito que tá? Não vai buscar melhorar, não vai buscar evoluir? A gente tem que... Até esses dias eu fiz um post, né? Não olhar pra dor, né? Pro problema, não falar do que é ruim, assim, do mal, não olhar o mal, não falar o mal e não ouvir o mal. Realmente, eu acredito nisso, só que quando que a gente deve olhar para o problema? Quando a gente quiser evoluir, quando a gente quiser se curar. Então, olhar para a dor para se curar, para evoluir, para ressignificar aquilo ali, sabe? Porque se a gente olha para a dor e fica ali na dor, vive na dor, a gente vive ancorado naquela dor,
tá baixo o áudio, a gente não vai se curar. Oi, eu não tinha visto que tu tava aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, olhar para a dor para se curar, né? E não se ancorar, não ficar trancado ali naquela dor. Eu falei até da passagem, numa dessas lives, daquele filme da cabana. Que tem uma parte em que o personagem principal, ele tá num lago e a mais pura verdade. Ah, Nath, que legal que tu tá aqui. E aí tem a parte, né, que ele tá no lago ali num barquinho, e aí começa assim, vem como se fosse a dor, né, o problema ali, a angústia, o medo. Aí vem como se fosse uma lama, assim, e começa a invadir o barco, né, começa a quebrar, assim, umas partes. E aí o cara começa a ficar desesperado, né, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí aquela lama, aquela coisa, né, começa a contaminar ele, assim, ele começa a ficar sujo, assim, de lama. E aí chega, né, e isso que demonstra que a gente tá olhando pra dor, tá ali, né, tá focando na dor, tá vivendo aquilo ali, aquela coisa, e se a gente continuar naquilo ali, a gente vai se afundar, né, vai morrer, sei lá o que vai acontecer. E aí chega Deus, né, que é um personagem, assim, né, como se fosse Deus. Daí ele diz, olha pra mim, olha pra mim. Aí ele falando assim, né, lá de cima, assim, olha pra mim, foca em mim, né, tipo, eu sou tua cura, eu sou tua... Olha pra cá, não fica focando aí na dor. E ele aí olha um pouquinho pra lá e olha pra baixo. Olha um pouquinho pra lá, olha pra baixo. Então tá sempre ali voltando pra dor, né? Focando naquilo ali. Mas aí no filme mostra que ele... Não, chega uma hora que ele só olha pra cima, né? Aí Deus fala, né? Não me lembro exatamente as palavras, assim, mas Deus fala, esquece a dor, sabe? Aquilo passou, vamos nos curar, vamos, né? Ressignifica isso. E aí ele foca em Deus, né? Seja lá Deus o que for pra ti, né? E aí ele se cura, sai daquele barco ali. Se eu não me engano, né? Se a minha memória não falha, eu não sei se nesse momento que eles começam a caminhar, assim, pela água, né? Por cima da água, assim, daquela lama suja, aquela coisa ali. E então é isso, assim, a gente acreditar, né? Em algo... Acreditar na nossa cura. Eu acho que é isso, assim, acreditar que é possível, acreditar na gente mesmo, confiar em algo maior, confiar que a gente está aqui por um propósito, não só um, né, mas vários propósitos, assim, do bem, né, propósitos, porque a gente tem missões nessa vida, que a gente não está aqui por acaso, que a gente está aqui para cumprir algo, assim, e se a gente acreditar que a gente faz parte de algo maior, a gente vai entender que eu acredito, né? Que é pro bem, que é para viver em paz, viver no amor, porque esses dias eu também falei sobre isso, que se a gente for parar para pensar assim na pior pessoa, assim, que a gente, né, no nosso julgamento, é uma pessoa ruim, que é uma pessoa má, tá? Vamos pensar assim, né? Esses dias eu até falei isso, imagina um terrorista. Pra mim, né, um terrorista mata um monte de gente, né? Mas aí a gente pode encontrar a intenção positiva, que é isso que eu quero achar. Vamos encontrar a intenção positiva desse terrorista. Ai, que horror, né? Ai, mas tu tá... Ai, Juliana, não, né? Menos. Tu quer dizer que um terrorista é uma pessoa boa, de bom coração? A gente pode aprofundar nesse assunto. Mas se a gente buscar a intenção positiva, o que eu acredito? Que essa pessoa... Tá, eu tô pegando um caso bem crítico, assim, vamos pensar, né? Um terrorista, mas às vezes a gente pensa... Quantas vezes a gente não pensou que mãe, pai, irmão, filho, marido, alguém, né? Essa pessoa é do mal, essa pessoa é, né, má. E só que ela, se a gente for parar para pensar, será que ela não quer amor? Será que essa pessoa não quer ser amada? Será que o que será que essa pessoa viveu na vida dela para ela ser assim, né? Então isso é muito profundo.
É muito profundo, assim. A gente realmente compreender, assim, ter compaixão, né? Não sei se a Renata tá aqui ainda, mas a gente tem um grupo que é onde a gente se encontra, assim. A gente tem se encontrado todos os dias, né? Não sei se faz uma semana já, mas bem cedo, assim. E a gente fala, né, sobre... A gente tá fazendo a leitura da Bíblia, mas não em sentido, assim, de seguir a Bíblia, seguir, sabe? Cada uma vai, né, perceber aquilo, captar o conhecimento, né? E refletir da sua forma. Mas é a palavra, né? A palavra que está escrita ali são reflexões e basicamente autoconhecimento. Como, né, se conhecer para lidar melhor contigo mesmo e com as outras pessoas. Então... tu tá... E aí... Entender, né, a questão que eu tava falando da compaixão. Da gente ter compaixão, assim, com o outro, sabe? E é até numa das primeiras vezes que a gente começou a conversar, eu disse, que eu acho que eu sou uma pessoa que perdoa demais, assim, que compreende demais, assim, os outros, sabe? Mas aí... E realmente, quando eu tenho, né, o que eu dividi, assim, que quando eu tenho conflitos, quando eu chego, assim, num momento de não saber qual a decisão tomar, eu paro e penso. E quando eu aprofundo, assim, essa minha reflexão, eu sempre acabo perdoando. Quem está aqui, coloca o dedo no coração que ajuda a divulgar. Ai, que lindo. É tu. É tu, Renata, né? É a Nath, sim. Então, eu sempre acabo perdoando, assim, sabe? Compreendendo que aquela pessoa agiu da forma que ela podia, que ela sabia. E que, vamos pensar, né? Tá, eu falei em um caso de terrorista, mas tem, por exemplo, personagens de filme, né? Até eu acho muito legal também fazer reflexões assim com filmes. Eu fiz já sobre eu falei sobre o filme do Coringa, e falei um outro, o Milagre na Cela 7, acho que é Milagre na Cela 7 o nome, né? Que tem o personagem lá que mata acho que é Memo, até esqueci, acho que é Memo o nome, né? Não, ele não mata o Memo, ele mata o cara que era o testemunho, ia dar o testemunho pro Memo sair ali da cadeia. E aí aquele personagem, né, a gente olha o filme assim e pensa, mas não, aquela pessoa ali é muito má. Só que, o que acontece? No filme, a gente não vê a história desse, é um general lá, não me lembro exatamente o cargo dele, assim. Mas no filme não mostra a vida dele. A gente está olhando de fora. Aí vem outro pressuposto da programação neurolinguística. O mapa não é o território. O que é o mapa não é o território? A gente olha o mapa, a gente olha para a pessoa. Eu amo refletir através de filme. É muito bom, né? Porque reflete, né, a vida. Lingo. Lingo, é. Então, será que se a gente conhecesse a história daquele general ali que matou a testemunha do Memo, será que a gente não ia se sensibilizar? Será que a gente não ia ter compaixão? Olha, e calma, que eu não tô aqui dizendo que é pra... Ai, que bonitinho, matou o outro. Ai, que lindo. Eu não tô falando isso, e tem pessoas que às vezes, né, dessa forma que eu falo, que eu sou calma, que eu sou paciente, que eu gosto, né, de perdoar, de compreender. Tem pessoas que me interpretam mal, assim, que eu percebo isso, né, através do que as pessoas me falam. Ai, que tu é muito calma, tu é muito... Tem pessoas que se irritam com a minha calma. Eu não entendo isso, né, mas... Quer dizer, entendo, até entendo. Tu é muito calma, ai, né? Mas não é isso, é que eu tento de verdade, assim, compreender que a história da pessoa, sabe? Que por que essa pessoa age dessa forma? Ela tem os motivos dela. Claro que chega um momento, né, que até de sobrevivência, assim, que nem posso dar um exemplo aqui que aconteceu comigo, um assalto.
quando eu fui morar na praia, ano passado, eu morei na praia, um lugar tranquilo, né? E chegou lá, eu tava com a minha filha, a gente saiu, era de noite, né? Também a gente foi inventar, mas é aquilo também, a culpa não é minha, né? Uma pessoa me assaltar, a pessoa culpada é o assaltante, não sou eu. E eu tô na minha liberdade de sair na rua. Aí eu tava na rua com minha filha e ela queria começar a aprender a dirigir ali, né? E como a praia é bem tranquila, assim. E eu até disse, né? Eu disse, não vamos agora, Rafa. Daí ela, vamos, quem insistiu? Até acho que a gente ia na farmácia, alguma coisa assim. Tá, a gente parou ali um pouquinho na rua. Tá, ela sentou ali no meu colo e começou, né? Aí eu liguei, tá? E ela ensinando pra ela as marchas, o negócio ali do pedal e tal, do acelerador, embreagem. Daí tá. Só que aí uma hora o carro parou, assim, deu um negócio assim no carro, o carro parou, sabe? Só que a gente nem passou pela minha cabeça de pensar mal, né, de uma pessoa que tava ali. Era um carroceiro, assim, não era carroça com cavalo, era uma carroça de rodas mesmo, assim, sabe? Não tinha cavalo. E ele tava ali, tinha uma pessoa ali, mas eu nem percebi, eu não. Sabe que às vezes essa questão também, não sei se é inocência, ou o que é, assim, ingenuidade, sei lá, cada um pode falar o que quiser. Mas ou não ver maldade, né? Então eu não vi maldade, eu juro assim que nem me passou pela cabeça que aquela pessoa pudesse me assaltar. Só que a gente tava ali, né? Eu e minha filha. Aí tá. Aí com os vidros abertos. Aí quando veio o carro, parou assim, e aí veio a Lingo Lingo, é o nome do personagem desse filme. Eu acho que isso tá vindo atrasado, né? Daí veio o carroceiro, né? Veio essa pessoa, o assaltante, e ele fez assim, ó, só que não era arma, ele só fez assim. E o vidro tava aberto, ele pegou e botou a mão assim dentro do carro. E a Rafaela no meu colo. Aí ele pega, abre a porta. E nem me lembro até se ele. Não, ele pegou e ele mesmo abriu. É tão nervosa assim que na hora, né? Sei que ele entrou dentro do carro. E ela no meu colo, como é que eu ia, né? Eu poderia pensar em sair, acelerar e tal, mas ela no meu colo. Aí ele entra no carro, entra e se senta ali. Aí, meu Deus, gente, passa tanta. Eu não sei se vocês já foram assaltados assim, mas passa tanta coisa na cabeça assim em segundos, sabe? E eu ali com a guria na praia, a gente tava quase assim, acho que umas 2, 3 quadras era a beira da praia, mas pra lá tava mais escuro, assim, tá, sabe? Já era tarde. E aí, meu Deus, o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? E ele falando, daí ele pegou, quero dinheiro, pegou, abriu o porta-luva ali, pegou, tinha R$ 100 na minha carteira, pegou os R$ 100. Aí pegou meu celular, ainda bem que ela não tava com o celular dela, aí ele pegou meu celular e ainda disse para desbloquear, que ele queria que tirasse a senha ali do celular para desbloquear. E daí eu não sabia, Rafa, tu sabe, não sei o que, ela também não conseguia ali na hora, sabe, muito nervosa, assim. Na verdade, nervosas em termos, porque na hora, o pensamento muito acelerado, mas eu não tava, assim, nervosa sabe, eu consegui me controlar naquele momento ali. Depois, sim, depois eu fiquei nervosa. Mas daí claro, o que eu pensei, né? Se ele tem uma faca, alguma coisa assim, né, guardado ali, pode nos machucar, ou sei lá, né, mandar eu ir com o carro, e foi o que ele fez. Ele pegou e disse, liga o carro, porque a gente tava parado. Ele pegou e liga o carro e vai. E aí a Rafaela ainda desceu, saiu do meu colo, foi para trás, porque eu acho que ele não sabia dirigir, porque senão ele tinha levado o carro, né? Ele mesmo tinha dirigido, sei lá. Aí ele pegou meu dinheiro, pegou o meu celular e ele disse, aí que me deu frio na barriga, né? Porque ele disse, liga o carro e vai, e acelera. E eu indo devagarzinho, né? E ele acelera, vai mais rápido. Aí me passou umas coisas pela cabeça, né? Imagina se daqui a pouco ele me dá um soco, uma coisa e leva a minha filha. Deus me livre. Deus me livre. Aí eu pensando, o que eu faço? Daí me veio, assim, pensamentos, né? Me veio o pensamento de machucar ele de alguma forma, assim, Por quê? Porque naquela situação ali eu tava correndo risco, né? De vida, eu e a minha filha. Então, eu pensei, o que eu vou fazer para me defender? Então, veio uma coisa que veio em pensamento, assim, não lembro se tinha, ou tava na minha cabeça, assim, procurando
caneta, uma caneta, alguma coisa que tivesse. Eu pensei, vou pegar uma caneta, vou botar nele, assim, com a caneta, alguma coisa, né? Mas não tinha, não me lembro se não tinha, ou sei lá, no momento eu pensei, não vou fazer isso como se fosse, assim, uma maldade, uma coisa muito de machucar o outro, né? Olha, passou tanta coisa pela minha cabeça, mas tanta coisa pela minha cabeça naquele momento. Mas não passa ninguém aqui, né? A praia ali vazia, assim, né? Mas não passa ninguém pra ajudar, não sei o quê. Aí eu sei que me veio sei lá, como é que eu posso chamar isso, assim, mas uma iluminação, alguma coisa assim, né? Que eu parei e apertei na buzina. Aí foi muito reflexo, assim, né? E sabe-se lá o que podia acontecer, porque eu apertando na buzina, ele podia se assustar, podia partir pra agressão, alguma coisa assim, né? Mas eu apertei na buzina, foi um reflexo, assim. Apertei e fiquei, né, apertando na buzina, assim. E ele fez assim, o que tu tá fazendo? Tá, aí pegou e saiu do carro. Se assustou, assim, mas graças a Deus saiu do carro, né? Ai, gurias ou guri, não sei quem é que tá aqui, não sei se é Renata ainda. Na hora, assim, né? Aí o que eu pensei na hora que ele saiu do carro? Na verdade, não pensei em nada, só liguei o carro e saí acelerando, assim, e fui. E fui lá pra. Aí, depois, contando isso tudo, né? Algumas pessoas disseram, por que tu não voltou? Por que tu não voltou, não atropelou ele? Por que tu não voltou e não foi atrás dele? Não... Mas na hora, assim, sabe? Eu fui lá pro supermercado que tinha ali perto. Aí cheguei... Aí depois que a gente fica ansiosa e começa a dar angústia, aí eu, o que podia ter acontecido? Tantas coisas podiam ter acontecido. Deixa eu ver aqui uma... Agora. Tu mandou no lugar da pergunta ali. Então, tantas coisas, né, podiam ter acontecido ali naquele momento. Mas aí tá. Claro que depois a gente fica super nervosa, claro que fica chateada por perder, né, o celular, por ter sido, de alguma forma, assim, que eu considero errado, né, fazer isso. Mas, refletindo assim depois, sabe, olha, eu te falo do fundo do meu coração que eu não tenho raiva daquela pessoa. Era um guri jovem, assim, sabe? Até que era bonito, assim, sabe? Um jovem, super jovem. E aí eu penso, por que ele fez isso? Claro que eu não concordo, eu não acho bonito, eu não vou dizer, ai, que bonito, me assaltou, ai, tadinho, né? Não é isso, mas ter um olhar, assim, de compreensão de, será uma coisa? Será que se a gente passasse por tudo que ele passou na vida dele, que aqui eu tô imaginando, a gente não faria igual? Eu não tenho como responder isso. Não, a gente pode pensar, não, eu jamais faria. Eu jamais iria assaltar alguém. Eu jamais iria, né, entrar num carro e roubar um celular, o dinheiro de uma pessoa. Mas a gente não passou, a gente não tem ideia de tudo que ele passou na vida dele. E aqui, o que a gente pode pensar? Então deixa os bandidos soltos, deixa, né? E não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que eu acredito que tenha que ter consequências, e existem as consequências, seja lá as consequências, né? O julgamento, assim, do homem como de Deus. Mas a gente muitas vezes quer se tornar esse juiz, né? Até no filme da Cabana fala, né? Tem o encontro do personagem principal lá com a sabedoria. E ela diz, senta aqui no meu lugar, né? Como se fosse juiz, assim, Deus, e julga os teus filhos. E escolhe um deles. Escolhe qual dos teus filhos deve viver. Porque eles têm seus problemas, né? Seus conflitos são diferentes. E aí a sabedoria diz, senta aqui no meu lugar agora e decide. Já que tu quer ser juiz, então senta aqui e escolhe entre um dos teus filhos. Então a sabedoria estava fazendo o quê? Dizendo, se colocando no lugar de Deus, né? Que Deus não escolhe, não julga, assim, Deus acolhe a todos. Faltam 20 segundos restantes, viu?
É sempre assim. Eu acho que não vou falar durante 1 hora e acaba faltando tempo. Mas hoje, às 18 horas, tem uma professora de meditação e yoga. Eu aguardo vocês, então, às 18 horas. Muito, muito, muito obrigada.